UFG 2019 também. O tratamento do paciente politraumatizado pode ser resumido em exame primário, reanimação das funções vitais, exame secundário e cuidados definitivos. A sequência lógica deste processo constitui o ABCDE do trauma. A, via aérea, B, respiração e ventilação, C, circulação, D, estado neurológico e exposição. Segundo Fonseca, 2013, que atenção deve ser dada a pacientes pediátricos, gestantes e idosos. Então, mais um tema aqui que é queridinho das bancas, né? Que é o nosso famoso ATLS. O que é o ATLS? Advanced Trauma Life Support, suporte de vida avançado no trauma. Um protocolo usado tanto nos hospitais aqui do Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo onde tu for atuar vai estar seguindo o protocolo ATLS. Então a gente tem que saber, e ele é altamente cobrado em prova, também cai todos os anos. Então ele quer saber aqui, quando a gente está frente a pacientes idosos, a pacientes gestantes ou a pacientes pediátricos, qual é o cuidado diferente que a gente tem que ter, tá? E essa... peraí, fechei tudo. Voltei. E essa questão, na real, eu achei ela bem boba, porque só com bom senso tu já responde ela, tá? Não precisa nem ter autoconhecimento sobre a TLS. Com bom senso tu já consegue resolver ela, mas vamos ver em detalhe então. A. Desconsiderar o tratamento das condições que ameaçam a vida. Evitar tratar simultaneamente diferentes condições durante o exame primário. C. Realizar o exame secundário antes da estabilização do paciente. D. Levar em consideração as diferenças na fisiologia, no metabolismo e na resposta ao trauma. Então, essa questão tu não precisa nem ter um conhecimento muito absurdo, tu consegue resolver ela. Já tô vendo a galera lá no chat aí, Bucoprov não tem, o pessoal é afiado. Quando vem com uma questão dessas, então eles dão risada. Mas é verdade, essa questão não precisa nem saber especificamente conforme Fonseca, especificamente conforme Peterson, especificamente conforme qualquer livro de ATLS. Trazendo o conceito geral, só pra gente relembrar do que é o ABCDE do trauma, tá? Pra quem não sabe o que é. O ATLS é dividido basicamente em... Se eu fizesse a prova, não caía uma dessas, o Luiz comentou. É verdade, né? Quando a gente faz, é só questão absurda. Mas para tu ver, eu trouxe todas essas três questões da mesma prova. E a de Wilks, por exemplo, é um pouquinho mais difícil, não é nada absurdo também. Mas essa última aqui, nossa, essa aqui é pro cara não zerar a prova, né? Só erra isso aqui quem tá muito perdido, porque tu não precisa nem saber o conceito do ATLS, é só ter bom senso na hora de responder. Bora ver o que é o ATLS rapidamente, para quem não lembra ou para quem nunca estudou sobre. Ele é dividido basicamente em atendimento primário, que é quando o paciente chega no hospital com o objetivo de estabilizar o paciente, e atendimento secundário, que é os atendimentos posteriores, as correções de fratura e outras coisas que vão vir, mas que não necessariamente afetam sinais vitais do paciente. Então o A significa airway, e sempre lembrando o porquê do ABCDE, né? Antes de existir o ABCDE do trauma, o ATLS, não existia um protocolo mundial. Teve que um cirurgião americano perder a esposa, quase perder os dois filhos e quase morrer. Quando ele chegou no hospital, ele viu que o tratamento era uma bagunça, que cada um fazia de um jeito, que não existia um protocolo. E ele viu que ele mesmo machucado depois de sofrer um acidente, ele conseguia dar um atendimento melhor para os filhos dele do que a própria equipe de urgência. Então ele viu que se tinha esse grande erro no sistema, o sistema tinha que ser mudado. Depois de perder a esposa dele, quase perder os filhos e morrer, ele criou o protocolo ATLS, que é usado em todo o mundo. Então, ABCDE é o alfabeto, ninguém vai esquecer isso aqui. No ambiente de trauma, de emergência, onde o profissional pode estar sob pressão, às vezes nervoso, muitas vezes ele pode esquecer um detalhe ou outro. Mas ninguém vai esquecer o que é o alfabeto, o que é as primeiras letras, o que é o ABCDE. Então serve para fazer essa facilitação. Isso é genial. O que é o A? Airway, via aérea. Então, basicamente, tu vai ver se o ar consegue chegar até os pulmões do paciente, se ele precisa ser entubado ou não, se tem dente perdido na boca do paciente, se tem hemorragias dentro da boca, se tem qualquer coisa que possa obliterar a via aérea do paciente, por exemplo. Aqui tem um detalhe, no A também vai entrar o controle da coluna cervical. Qualquer paciente que tenha sofrido trauma é considerado que possivelmente tenha trauma cervical, trauma na medula, até que se prove o contrário. Porque antigamente, vários pacientes acabavam evoluindo para uma tetraplegia, tá? Ficavam tetraplégicos muitas vezes, porque uma manobra comum na hora de entubar o paciente
é virar o pescoço dele, né? O médico anestesia, o médico que vai entubar, enfim, vai estar na cabeceira do paciente e ele bota o laringoscópio dentro da boca do paciente para enxergar o início da via aérea. E quando ele faz isso aqui, a cabeça do paciente faz esse movimento aqui. Se o paciente tem uma lesão parcial na coluna cervical, essa lesão pode se tornar completa e o paciente evoluir para um problema de ficar tetraplégico. Então, qualquer paciente que sofreu trauma é considerado um paciente possível de ter uma lesão cervical até que se prove o contrário. Então, as manobras de intubação no paciente do trauma não vão ser como tu faz uma intubação num paciente eletivo, num paciente que tu sabe que não tem nenhuma lesão cervical. Então, tu não pode ser laringoscopando o paciente, jogando a cabeça dele para trás para intubar. Tem que ter esse cuidado, tá? Então, o A, via aérea e controle da coluna cervical. Colar cervical, manobras de estabilização vão estar presentes nessa etapa. B, breathing, respiração. Tu já viu no A que o ar pode chegar no pulmão, mas será que os pulmões estão funcionais para que essa troca gasosa seja feita? Muitas vezes o paciente vai ter vários torácicos, vai ter um pneumotórax simples, um pneumotórax hipertensivo, um hemotórax, um tamponamento cardíaco, várias condições, fraturas de costelas, tórax instável, várias condições que podem afetar a troca gasosa do paciente. Vão ser tratadas na etapa B. C, circulation. Só abro um parênteses aqui, tá? Didaticamente, A, B, C, D, E. Nada impede de que na hora do trauma várias etapas do ABCDE estejam sendo feitas concomitantemente, simultaneamente. Exemplo, o paciente está com uma laceração na perna, está com sangramento da artéria femoral e está sangrando absurdamente. E ao mesmo tempo ele está sendo entubado. Tudo certo. Pode ter um profissional entubando o paciente, fazendo o A, enquanto outro paciente está ali no C, controlando a circulação, controlando o sangramento do paciente. Na prática, é um pouco mais dinâmico, tá? A título de didático, a gente ensina bem separadinho, bonitinho assim. D. Então o C, como eu falei, circulação. O paciente está perdendo sangue de algum local, identifica e trata essa perda sanguínea. Controla ela, repõe volume se necessário, soro fisiológico, ring lactato, transfusões sanguíneas se necessário, tudo isso é feito no C. D, disability. Como que está o estado neurológico do paciente? Ele está lúcido, orientado, comunicativo em ambiente, ele está letárgico, ele está comatoso, como que está o sensório do paciente? E o E é o exposure, que é o que o próprio nome diz, exposição. O paciente vai estar sem roupa, tudo vai ser tirado do paciente, ele vai ser virado em monobloco, virado de costas, para ver se possíveis lesões que possam ter sido negligenciadas no exame primário, no ABCDE, possam não ter sido vistas, elas vão ser descobertas no E. Exemplo, o paciente sempre chega na maca em decúbito dorsal, deitado de barriga para cima. Pensa num caso, o paciente estava numa briga, tomou uma facada na cabeça. E aí fica todo mundo tratando o ABCD do paciente ali. Na hora que vira o paciente de costa no E, se descobre que ele também tomou uma facada nas costas. Que se não tivesse feito o E, o exposure, expor o paciente, virar de costa, talvez poderia ser passado sem ninguém ver. Então nessa etapa é importante, o paciente vai ficar nu, vai ficar pelado e vai ser procurado por outras lesões. Falando rapidamente, tá? Existem outros detalhes, como por exemplo, a sala de emergência, de avaliação tem que estar sempre climatizada, porque o paciente que sofreu um trauma, nossa temperatura de 36,5, qualquer temperatura que o paciente perca abaixo disso, corrobora com grande complicação no pós-operatório, nos pós-operatórios do paciente. Então, o controle da temperatura do paciente é imprescindível. Todo mundo que já operou sob anestesia geral, já operou o paciente no hospital, sabe o quanto é importante o paciente estar sempre ou com uma manta térmica ou com cobertor durante a cirurgia, porque é normal ele acabar perdendo um pouco de temperatura e muitas vezes o cirurgião está ali operando, liga o ar-condicionado, esse paciente tem que estar aquecido sempre, tá? Quem já operou em hospital sabe que essa etapa é imprescindível. Então, pessoal, o grande ponto aqui é que independente do paciente ser mulher, homem, gestante, idoso, criança, o ABCDE vai ser seguido basicamente da mesma forma. Não vão ter mudanças drásticas no tratamento do ATLS. O paciente tem que ser estabilizado. O que tem que ter em consciência só? Isso é fato. Paciente gestante, o paciente idoso, um paciente pediátrico, eles têm particularidades específicas. O que eu quero dizer com isso? Muita gente acredita que tratar uma criança é igual a tratar um adulto.
que criança só é um adulto menor. Na verdade, não é assim. A criança tem várias diferenças fisiológicas, a criança tem várias diferenças anatômicas. Exemplo, tá? Se uma criança está sofrendo uma hemorragia, está perdendo sangue, qualquer pessoa, pensa eu, tá? Comecei a perder sangue, sofri um trauma, tomei um tiro. Comecei a perder sangue. Eu vou começar a entrar no que a gente chama de choque hipovolêmico. A minha pressão aos poucos vai começar a cair, porque o meu sangue está sendo perdido, então eu não tenho tanto sangue dentro dos vasos, né, sendo bombeados. Então aos poucos a minha pressão começa a cair. Uma criança pode estar perdendo bastante sangue, mas a pressão dela não cai tanto. É incrível, mas a criança consegue segurar muito, compensar muito a pressão dela quando ela está frente a uma perda sanguínea. Mas um detalhe importante, a criança segura bem a perda de pressão, a perda sanguínea, a pressão dela se mantém, mas por pouquíssimo tempo. Rapidamente a criança está bem quando vê que aquela pressão dela despenca. Por quê? É uma criança. A criança não tem reserva sistêmica para compensar, para segurar por tanto tempo um trauma. Então esses detalhes importantes fazem com que o tratamento, por exemplo, do paciente pediátrico tenha suas particularidades fisiológicas e anatômicas. A gente não pode imaginar a criança como um mini adulto, não é dessa forma. Porém, no ABCDE do trauma, a sequência vai se dar da mesma forma. Tu não vai mudar, botar o E na frente do A, o C, embaralhar isso aqui. Tu vai seguir o ABCDE do trauma, independente de ser criança, idoso, qualquer coisa. Vai ser ABCDE dessa forma, certo? Então, só com bom senso que a gente já resolveria. Por quê? Cara, olha essa alternativa A. Tu vai desconsiderar o tratamento das condições que ameaçam a vida do cara. Porra, o paciente tá morrendo, tu vai desconsiderar. Ah, não, o paciente tá aqui, tá com uma laceração na aorta, perdendo sangue absurdamente, tá com um sangramento via artéria facial, tá entrando em choque, mas eu vou desconsiderar isso aqui porque o paciente é criança. Isso não faz o mínimo sentido, essa questão é ridícula, tá? Errada. B. Evitar tratar simultaneamente diferentes condições durante o exame primário. Essa aqui é a única que tu poderia errar, tá? Essa, se tu marcar essa, eu até aceito. Por quê? Porque tu podia não lembrar dos detalhes e achar que o ABCDE não podia ser feito, como eu falei para vocês, às vezes simultaneamente. Por exemplo, o paciente está no A, sendo entubado, garantido via aérea, e tem um cirurgião ali na perna dele também controlando o sangramento. Isso pode acontecer. Se o paciente estiver perdendo massivamente sangue, isso pode passar concomitantemente, ser feito simultaneamente com outra etapa, tá? Isso pode ser isso não está errado, tu não vai evitar isso. Então a B também está errada. C. Realizar exame secundário antes da estabilização do paciente. Cara, pensa isso aqui, o paciente está não estável, o paciente está perdendo sangue, o paciente está com uma laceração na artéria facial, vamos falar novamente da nossa área, sangrando, perdendo sangue. Mas tu vai deixar isso de lado e vai ali tratar a fratura de maxila dele e botar a placa e parafuso. É óbvio que não, tu sempre vai levar em consideração primeiro o atendimento primário, tu só parte para o atendimento secundário depois que o teu paciente está estabilizado. Então, a C é errada pra caramba também. Nos sobra a D. Levar em consideração as diferenças na fisiologia, no metabolismo e na resposta ao trauma. É isso, cara. É simples. O ATLS, em geral, vai se dar da mesma forma. Só tem que lembrar que uma criança não é um mini adulto. Ela tem suas particularidades de fisiologia, de metabolismo, de anatomia, assim como um idoso, assim como um paciente gestante, certo? Mas o ATLS em si se mantém muito semelhante, tá? Tu não vai mudar a ordem, botar o E na frente do A, do C e embaralhar isso aqui. Beleza, pessoal? Nossa resposta, então, como vários de vocês já acertaram, alternativa D.